prêmios internacionais. Atualmente, ele trabalha no Institute for Cultural Research and Education em Northern California, conceituado centro de pesquisa nos Estados Unidos. É autor de várias obras na área de psicologia e educação. Sua conferência de hoje irá tratar do desenvolvimento da psicologia cultural, destacando os principais momentos da história desse viés teórico, que se apresentou como uma alternativa à psicologia hegemônica, pelo menos até os anos de 1990. Em seguida, o professor vai tratar da crise que teria se abatido sob tal perspectiva, estabelecendo uma reflexão sobre os rumos que tomou na atualidade. Então, por favor, professor Karl Rutner. If I speak like this, can you hear? Okay. Well, I'm going to talk about cultural psychology and this. I'm going to talk about cultural psychology. Is that better? And I just want to say in general, cultural psychology studies the relation between culture and psychological processes. Eu vou falar sobre psicologia cultural e basicamente começar destacando que a psicologia cultural, né, é o estudo da relação entre cultura e processos psicológicos. And I'm not going to have time to explain a lot of details, but I want to give you an overview of some of the trends and changes that have taken place in cultural psychology. And I think as I do that, you'll get a sense of what cultural psychology is. Eu não tenho tempo para detalhar tudo que é discutido na psicologia cultural, mas tentarei oferecer uma visão geral sobre algumas tendências e mudanças que surgiram e ocorreram na psicologia cultural, e com isso dar uma ideia do sentido geral da psicologia cultural. And I want to start off with a general comment or observation about the history of psychology from the perspective of cultural psychology. Eu quero começar com um comentário geral sobre o que seria a história da psicologia em geral, a partir da perspectiva da psicologia cultural. And the history of psychology seems to be very fragmented and very contradictory and very diverse. A história da psicologia, né, aparentemente é muito fragmentada, diversificada, diversa and contradictory. E contraditória. But from the perspective of cultural psychology, the history of psychology is actually very unified. Mas na perspectiva da psicologia cultural, a história da psicologia tem uma forte unidade. And it's É bem unitária. It's very unified in the sense that there's been a concerted effort to exclude culture from the study of psychology. A história da psicologia é muito unitária no sentido de que há um esforço no interior dela para excluir a cultura dos estudos do fenômeno psicológico. And this is my observation, but it seems to me that all of the theories and the methods and the interventions by psychologists have the general and consistent orientation of really excluding a serious study of culture. E acrescento uma observação, né, que parece que parece que as teorias, os métodos, a intervenção da psicologia, né, tendem, né, se orientam a uma perspectiva de se excluir um profundo estudo da cultura. And even seemingly contradictory trends like positivism and subjectivism both exclude culture in many ways from the study of psychology. Mesmo correntes que são aparentemente contraditórias, como o positivismo, o subjetivismo ou o subjetivismo, tratam a cultura da mesma maneira, excluem a cultura. So I'd like you to think about that and think to yourself of whether you think this is true. Do you think that throughout all the variety of theories and methods and interventions, there's very little emphasis and serious emphasis on the study of culture?
Eu gostaria que vocês pensassem, né, buscassem nas correntes psicológicas que vocês conhecem, né, como há poucos esforços, né, para estudar seriamente a cultura. And I consider this to be similar to the political situation in the U.S., where people think the Democrats and the Republicans are really very different, but if you look deeply, you'll see that they're actually very similar. Eu penso que isso é muito semelhante com a situação política dos Estados Unidos, né, onde nós temos os democratas e os republicanos dizendo que são uns diferentes dos outros, mas ao fundo são muito parecidos. Né? And what's really interesting about cultural psychology is that many of the advocates of cultural psychology have found a way to minimize culture in relation to psychology. Many of the advocates, minimize the importance of culture for psychology. E uma outra coisa interessante, né, é que muitos defensores no campo da psicologia cultural também se esforçaram em alguma medida para minimizar o papel da cultura na psicologia. And that's why I call this lecture a requiem for cultural psychology. E foi justamente a partir desta situação que chamei esta conferência de Requiem para a psicologia cultural. And I want to try and show you how the history of cultural psychology has gone from an emphasis on culture to minimizing culture. Eu quero mostrar como na história da psicologia cultural, né, saímos de uma forte ênfase na cultura para uma minimização da cultura nos fenômenos psicológicos. And of course there are exceptions to this, but I want to present my understanding, my conception of the recent history of cultural psychology to show this general trend. E obviamente no interior dessa história há várias exceções, mas o que eu quero fazer aqui é mostrar um pouco a minha compreensão, o meu entendimento desta tendência geral na história da psicologia cultural. And in addition to describing this change, I also want to explain some of the political and cultural reasons for this change. E além de descrever esta mudança, né, pretendo tentar explicar as razões políticas e culturais para que esta mudança tenha surgido. Né? So to paraphrase Marx, historians of psychology have only interpreted the history of psychology, but the point is to explain it. Fazendo uma paráfrase com Marx, né, eu diria que os historiadores da psicologia se preocuparam em descrever a história da psicologia, mas a questão seria explicá-la. And I want to explain it by tracing the elements of cultural psychology to different concepts of culture. Eu gostaria de realizando delineamento, traçando os elementos da psicologia cultural, eu gostaria de destacar a existência de duas Changing concepts of culture. Dois conceitos alternantes de cultura no seu interior. And my analysis is that that people's approach to cultural psychology depends on their conception of culture. Na minha análise, né, na minha concepção, a abordagem que as pessoas assumem na psicologia cultural é profundamente dependente da concepção de cultura. And this is understandable because the term cultural psychology has culture as the adjective of psychology. Isso é plenamente compreensível, afinal o termo cultural em psicologia cultural aparece como um adjetivo para a psicologia. So the way you think about psychology depends on the way you think about culture. Então a forma como nesse campo você pensa a psicologia depende de como você compreende a cultura. Né? And I want to outline 3 different concepts of culture in the recent history of cultural psychology. Eu quero destacar a existência de delinear a existência de 3 conceitos de cultura no interior da história da psicologia cultural. And then I'm going to try to explain how these different conceptions of culture become increasingly
inaccurate. E eu quero explicar como esses diferentes conceitos de cultura se tornaram cada vez mais Inaccurate. Wrong. imprecisos, incorretos. And since cultural psychology depends on your concept of culture, if your concept of culture is inaccurate, then that makes the whole study of psychology inaccurate. Então, e quero destacar como se o conceito de cultura, né, é impreciso, todo o processo de estudo da própria psicologia seria também impreciso. And these three different concepts of culture, I think, are very prevalent in society. And so I think it's interesting that this analysis has very general application to the way people think about other things in relation to culture. E eu penso que esses três diferentes conceitos de culturas, né, eles são muito predominantes na nossa sociedade. Assim, penso que esta análise ela tem uma aplicação geral também para a análise de nossa sociedade, da nossa cultura. So the three concepts of culture I want to analyze are the first one I call a vertical conception of culture. Então, We have the first. analisando destacando esses três conceitos de cultura, né, começo pelo primeiro, que é o que eu chamaria de uma concepção vertical de cultura. So again, I'm going to explain these three different concepts of culture and then show how cultural psychologists have used these to develop their research. Então, retomando, né, eu apresentarei esses três conceitos de cultura e depois mostrando um pouco como a psicologia cultural utilizou. Okay. So this vertical or pyramidal conception of culture is that culture is like this pyramid where there's a small elite group of privileged, powerful people, and then there's a large group of powerless and unprivileged people. Neste primeiro conceito de cultura vertical ou talvez piramidal, né, nós temos o primeiro polo, né, pequeno, em que a gente teria um grupo pequeno de pessoas poderosas e na base um grupo amplo de pessoas sem poder, impotentes. You can see under the pyramid the characteristics of this conception of culture. Vocês podem ver, né, abaixo da pirâmide algumas das características desta noção de cultura. Okay. And so you want to translate the different and unequal? Então as noções estariam presentes, né? Diferente, desigual, estrutura social, classe, dinâmica. Limitações políticas de poder, base político-econômica ou reorganização político-econômica e um caráter explanatório. And what I mean by explanatory is that that this concept of culture is used to explain human behavior. E o que eu quero dizer com caráter explanatório, né, é que esta noção de cultura, né, ela busca explicar o comportamento humano. And let me give you some interesting statistics about this vertical conception of culture. We have the next. Então, eu quero dar algumas estatísticas interessantes sobre esta noção vertical de cultura. And I already translated this for you. E eu já traduzi isso aí para vocês. Eu vou traduzir. Já está traduzido. They can see. Precisa ler? Consegue ler aí atrás? Todo mundo leu já? Did I do a good job? Did I do a good translation? So I think this is really striking facts about some of the more personal aspects of this vertical conception of culture, where there's huge class differences, and these class differences explain a lot about how people are treated and their eventual psychology. Então, eu penso que essas informações mostram um pouco, de uma forma
bastante ilustrativo, né, como opera esta noção de cultura, né? Então, a gente tem informações sobre as classes sociais, as diferenças entre as classes e como elas mudam, né, a psicologia humana das pessoas. Né? Okay, so in a few minutes I'm going to explain how this conception of culture has influenced the practice of cultural psychology. Em alguns minutos eu explicarei como esta noção de cultura, né, influenciou a prática da psicologia cultural. But now I want to introduce the second conception of culture, Mas agora eu quero introduzir a segunda concepção de cultura, and that is the next one. que é a concepção aqui, And I call this horizontal culture. que eu chamo de cultura horizontal. And what I mean by horizontal culture is that that cultural psychologists have redefined culture so that it's a series of equal but different groups. Então, nessa noção de cultura horizontal, que normalmente os psicólogos culturais fizeram foi redefinir a cultura como uma série de culturas diferentes, Different but equal. uma série de culturas diferentes, ainda que iguais. Né? And they really look at different groups of people as equal, but without trying to explain any of the politics and any of the power relations that we saw in the vertical conception. Nesta concepção, né, nós vemos descrições sobre diferentes grupos de pessoas, né, como pessoas iguais, ainda que sem explicar as questões políticas de poder nas suas relações. And you can see that this is really the model for multiculturalism. E vocês podem ver que aqui acaba sendo o modelo de cultura usado no multiculturalismo. Because multiculturalism says, do you want to translate the different categories? Like, Então, aqui aparece, né, algumas características dessa noção. Nenhuma base para os diferentes fatores culturais. Ok. Pediu para ler a descrição. Então, aí tem os diferentes grupos culturais, né? Mulheres sauditas, imigrantes, atriz, pacientes mentais, indigentes, e pessoas ricas, importantes. so here you can see that an indigent person and an affluent person are just different kinds of cultures, but they're not arranged in terms of power and wealth. Aqui, né, normalmente aparecem descrições que descrevem as pessoas ricas, afluentes e os indigentes como grupos diferentes, mas iguais, sem explicar as questões de poder econômico. And multiculturalism and the horizontal culture say that all groups should be equally respected because they're all equal status, they're all equally competent, they just have different customs, different characteristics. So that's why it's horizontal. Yeah, they should all be respected because they're basically equal in value and equal in competence. They're just different, and so you can't criticize the difference because they should all be respected. So that's why the vertical culture has been leveled out into this horizontal culture. Então, nesta concepção, né, presente no multiculturalismo, né, de que todo grupo deve ser respeitado, pois eles possuem o fundamental é que eles são iguais, apenas possuem costumes diferentes, valores diferentes e por isso não podem ser criticados pela existência dessas diferenças. Como nós podemos ver, né, os diferentes níveis desaparecem, né, são apenas iguais. And I'm going to explain how this is related to cultural psychology in a minute, but first I want to explain the last conception of culture.
Eu vou explicar também como isso muda a psicologia cultural, mas antes vamos discutir a terceira noção de cultura. So the next one. The next conception of culture is called a toolkit. Então, a próxima concepção é a que chamaria da cultura como uma caixa de ferramentas, né? And this is actually a term that cultural psychologists use. E esse é, na realidade, um termo que os psicólogos culturais normalmente usam. So I found an image of this on the internet, and just think that this is the conception of culture from this third trend. Eu retirei essa imagem da internet, né, mas ela expressa um pouco a concepção dessa terceira a noção de cultura dessa terceira concepção de cultura. And the toolkit means that culture is many different elements that are out there, and the individual can choose any element to use any way they want, just like you can choose any tool from this basket to make anything that you want. Nesta noção, né, de cultura como caixa de ferramentas, a ideia de que a cultura é constituída por diferentes elementos lá fora e que o indivíduo escolhe que elemento utilizará tal como ele pretende. Tal como nós, com a caixa de ferramentas, escolhemos aquela ferramenta que achamos melhor, né? So can we go through the next one? And this one, yeah. So here I want to give you an example of how these three different conceptions of culture are related to an important aspect of cultural psychology, which is called discourse analysis. Agora eu quero dar um exemplo, tentando mostrar como essas três diferentes concepções de cultura marcam a psicologia cultural. Eu farei isso discutindo o tema da análise do discurso, né? So can you translate that? Here. Okay. So the first one is how vertical culture treats discourse analysis, and the example I use is critical discourse analysis. Então, a primeira citação ali, né, mostra como na noção de cultura vertical, né, aborda o tema da análise discursiva e se propõe na realidade como uma análise discursiva crítica, né? Então, nesta concepção de cultura vertical, né, a análise do discurso crítica tende a focar as formas pelas quais a disponibilidade e os usos específicos de certas construções discursivas mantêm e legitimam relações de poder existentes no interior de instituições ou práticas institucionais. So here you can see how this vertical conception of culture is related to this analysis of discourse, as that discourse is shaped by this vertical culture, where there are power relations and differences, and all kinds of differences in power, which you can see in the discourse. So that's what I'm trying to show, is that there's this relation between the vertical conception of culture and the way of understanding discourse. Então, aqui o que eu quero tentar mostrar para vocês é como a noção de cultura vertical, né, está relacionado com a análise do discurso. Aqui a gente nota como, nesta concepção, o discurso é forjado pela cultura, né, em que as relações de poder, as diferenças no interior dessas relações de poder, podem ser identificadas no interior do discurso, né? Então, é assim que se vê uma relação entre a cultura vertical e a análise do discurso. Na segunda noção, né, na relação entre cultura horizontal e análise do discurso, né, as abordagens discursivas na psicologia tenderam a assumir uma epistemologia relativista, na qual a verdade é compreendida sempre como algo contingente ou relativo em relação a alguma referência cultural ou discursiva. And so here you can see that there's no discussion of power or inequality. There's only a discussion of relativism, and that's the whole point of multiculturalism, right? That
all of these groups are equal but different, and they're all relatively different. But there's no conception of hierarchy. Hierarchy. Então, nesta concepção, a gente vê que desaparece o tema do poder, da desigualdade, e é justamente isso que nós vemos no multiculturalismo, né? O que a gente vê são as diferenças relativas entre as culturas. São culturas iguais, mas relativamente diferentes, né? Não há nenhuma concepção de hierarquia nas diferenças culturais. So the third one? E a terceira compreensão de cultura, né? A cultura como caixa de ferramenta e expressão individual, né? Então, Wetterell e Potter afirmam: nós não assumimos que que categorizações sociais como raça, cultura e natureza simplesmente refletem divisões reais entre as pessoas. Nós entendemos que as categorizações sociais são práticas significantes. As categorias sociais não refletem algo, são institucionalizadas em ou objetivadas em posições sociais, artefatos e conceitos. Categorias sociais são formas pelas quais as pessoas designam umas às outras. As palavras que elas escolhem para expressar suas ideias, seus significados sobre diferentes pessoas. A ideologia não é simplesmente um conjunto de proposições, mas primariamente um método de abordar, né, tomar, né, controlar uma representação de si, né? So the reason I think that this analysis of discourse is related to the toolkit culture is because it's saying that discourse is an individual choice. You choose to use the words that you want to express yourself. You signify yourself with the words. You're not reflecting anything about the external social world through your use of language. Então, eu penso que essa a razão pela qual essa noção de análise do discurso está relacionada com a terceira concepção de cultura é porque aqui o discurso é uma escolha individual, né? Nós escolhemos as palavras pelas quais nós nos expressamos, né? E nessa escolha não há qualquer tipo de reflexo sobre de um mundo externo, de uma situação sobre a qual essas palavras se referem. So you can see that this third conception of culture is really converting culture into a purely individual phenomenon. It's an individual choice, the way you want to use cultural tools. Então essa terceira concepção de cultura, ela converte a cultura num fenômeno individual, né? No fenômeno de escolha individual sobre como nós utilizamos a cultura. Okay, so now let's talk more about cultural psychology. This was a little introduction to how cultural psychologists consider discourse, and I related that to the three concepts of culture, and now let's go on and talk about some other things. Então, agora o que eu realizei foi uma introdução, né, sobre a psicologia cultural, ao discutir um pouco como a psicologia cultural, as diferentes concepções de cultura, abordaram o tema do discurso. Agora vamos falar mais especificamente da psicologia cultural propriamente dita. And I'd like to start with some statements from Vygotsky. Eu gostaria de começar com algumas afirmações de Vygotsky. And I think that Vygotsky, in much of his work, represents this vertical conception of culture because he's emphasizing the issues that we talked about with vertical culture. Eu penso que Vygotsky ele representa um pouco aquela primeira concepção vertical de cultura, né? Porque ele enfatiza como que a cultura é vertical. Well, we'll just see what he says. Can you go to the next part? So, yeah. Então, como nós sabemos que a experiência individual de cada pessoa é condicionada pelo papel que ela desempenha em seu ambiente
e que é o seu pertencimento de classe que também define este papel, está claro que o pertencimento de classe define a psicologia humana e o comportamento humano do homem. Né? Os estímulos sociais que foram estabelecidos ao longo do desenvolvimento histórico são permeados, são profundamente permeados pela estrutura de classe da sociedade que os cria e serve como e funciona na organização classista da produção. Eles são responsáveis por todo o comportamento humano e nesse sentido está correto quando afirmamos, estamos justificados quando afirmamos que nós falamos de um comportamento de classe dos homens. Né? So here you can see that Vygotsky is clearly using a conception of society as class-structured pyramid, and he's saying that this class structure can be seen in the psychology of the individual. Então nós podemos ver aqui para Vygotsky, né, há uma concepção de sociedade em que é claramente uma pirâmide estruturada de classe, né? E como esta pirâmide, né, ela estrutura a psicologia humana. So you can see there's a very clear relation between his concept of society and his approach to cultural psychology. Então nós podemos ver como há uma clara relação entre a sua concepção de sociedade e a sua concepção de psicologia cultural. And I just want to say a few more things about this vertical conception of culture in relation to cultural psychology. Eu gostaria de acrescentar mais algumas coisas em relação a essa concepção de cultura vertical com a psicologia cultural. So this approach that Vygotsky developed in the 1930s was continued by many other social scientists, especially in the U.S., later on in the 1950s and 1960s. Essa abordagem proposta por Vygotsky nos anos 30, né, ela foi continuada por vários cientistas sociais nos Estados Unidos durante o In the 1950s and 1960s. Durante os anos 50 e 60. For example, there was a famous sociologist named C. Wright Mills who wrote a book called White Collar. And he talked about how, and he was a sociologist, but he talked about how the white-collar social position had an enormous impact on the psychology of white-collar workers. You know, white-collar workers? White-collar has any impact over white-collar workers? What is The white-collar role, the social position of being in the white-collar affects the whole psychology of the white-collar worker. C. Wright Mills. Okay. Então, por exemplo, né, nós no campo da sociologia nós vemos o C. Wright Mills, que tem um trabalho sobre os trabalhadores de colarinho branco, né, em que ele estabelece uma clara relação entre a posição social ocupada por esses trabalhadores de colarinho branco e como essa posição social tem um impacto, muda a psicologia individual desses sujeitos, desses trabalhadores de colarinho branco. And one other example is there was a famous psychologist named Basil Bernstein, who I think was British, and he developed a concept that children in different social classes develop different linguistic styles, and he called them linguistic codes. Outro exemplo, né, é do Basil Bernstein, que desenvolveu um trabalho em que mostrava como crianças pertencentes a diferentes classes sociais desenvolviam diferentes códigos linguísticos, isso. And his argument was that lower class children develop what he calls restricted linguistic codes, whereas upper class children develop what he called elaborated linguistic codes.
O argumento dele era que o de crianças pertencentes às classes baixas desenvolveram o que ele chamou de um código linguístico restrito, enquanto crianças de classes superiores desenvolviam um código linguístico elaborado. So that the psychology of language was greatly organized by the class position of the individuals. Então, nesse caso, né, a psicologia da linguagem, né, era organizada pela posição social de classe desses indivíduos. And he also argued that the restricted linguistic codes were cognitively more limited than the elaborated codes, so that there was a difference in capability between the members of the different classes. E ele argumentava que esses códigos linguísticos restritos eram cognitivamente limitantes em relação aos códigos linguísticos elaborados. And so he argued that it's very important for educators to understand these linguistic differences that are related to the social class. E ele afirmava que era muito importante que os educadores entendessem essas diferenças nos códigos linguísticos em relação às classes sociais. And then, of course, his ultimate goal was to call into question the whole existence of social classes because they're producing these unequal linguistic and cognitive competencies. Então, em última instância, o que ele queria fazer era questionar toda a existência de classes sociais, porque ao fazer isso com a linguagem, ele estava limitando o desenvolvimento cognitivo, por aí vai. And then a very interesting thing happened in the U.S. and Europe. People, especially liberal progressive people, attacked this vertical conception of culture, and they attacked this concept of different linguistic codes. E aí uma coisa interessante ocorreu nos Estados Unidos e na Europa, em que liberais, pessoas progressistas, começaram a atacar a concepção mais geral de cultura vertical e essa noção de códigos linguísticos restritos. Because they said that this vertical conception of culture and this vertical approach to cultural psychology was unfairly labeling the lower class people as less capable than the upper class people. Então, o que essas pessoas afirmavam é que essa concepção vertical de cultura, né, essa abordagem vertical em relação entre cultura e psicologia, estava injustamente rotulando pessoas de classes inferiores, né, como pessoas limitadas. So this was a very interesting political change in the conception of culture, right? It wasn't just an academic intellectual change, it was political. E como nós podemos ver, né, é uma mudança política muito interessante na concepção de cultura. Né? Não é apenas uma mudança acadêmica, mas uma mudança política na noção de cultura. And what they wanted, what they believed was, they said this is unfair to label people differently because all people are equally human and all people deserve respect. And this became the basis of the horizontal view of culture, which is now widely known as multiculturalism. O que eles queriam ou acreditavam era que era injusto rotular essas crianças porque todas elas eram seres humanos e, portanto, deveriam ser respeitados. Este argumento mais geral, né, se torna a base da noção de cultura horizontal, que, por sua vez, é a base do multiculturalismo. So there was a very positive result of this change. Houve um resultado muito positivo nessa mudança, né? Because by respecting all the individual cultures, cultural psychologists now became very fascinated by the details of each one of these cultures. Houve uma mudança muito positiva, né? Que ao respeitar as diversas culturas individuais, né, os psicólogos culturais se tornaram muito fascinados, ficaram fascinados com todos os detalhes, os detalhes de cada cultura específica. And this happened in the 1980s in the U.S. and Europe, and it seems to me that actually this was one of the bright moments in cultural psychology
because there was so much interest in respecting the details of all of these cultural groups. Isso ocorreu na Europa e nos Estados Unidos durante os anos 80, né? Eu penso que isso foi um dos momentos mais brilhantes da psicologia cultural, porque todos eles estavam muito preocupados em respeitar, estudar cada detalhe das culturas específicas. And in the 1980s, cultural psychology really became psychological anthropology. Nos anos 80, a gente pode falar que a psicologia cultural se tornou praticamente uma psicologia antropológica. And anthropologists became very, very interested. Antropologia psicológica, eu não sei mais o que eu falo. And anthropologists became very interested in the psychological details of people in different cultures. E esses antropólogos psicológicos, né, ficaram muito interessados em detalhar os aspectos psicológicos de cada cultura. Before this, anthropologists were more concerned with customs, like marriage customs and things like that, and family customs. Antes disso, né, os antropólogos normalmente só se preocupavam com os costumes, né, como as tradições de famílias, rituais de casamento, etc. But in the 1980s, anthropologists became very interested in the psychology, the self-concept, the mental illness, the emotions of people in different cultures. Já nos 80, né, os antropólogos estavam muito focados em noções como a concepção de eu, de doença mental, de emoções presentes em cada cultura. And they use their anthropological perspective on culture to identify cultural differences in these very intimate, personal processes, such as emotions. Então eles usaram essa perspectiva antropológica, né, para estudar nas diferentes culturas aspectos extremamente individuais, específicos dos sujeitos nessas culturas. So they went from studying customs and behaviors to the detailed psychological processes of people. Então, e saíram dos estudos de costumes e comportamentos gerais para detalhar o funcionamento psicológico das pessoas dessas culturas. And one interesting example of this is research by cultural psychologists into the emotion of anger. Eu quero colocar como exemplo nesta pesquisa realizada por antropólogas sobre a raiva. And this was a very interesting improvement on the field of traditional psychology, because traditional psychologists try to explain anger in terms of natural psychobiological processes. Isso é uma inovação muito importante em relação à psicologia tradicional, né? Porque, por exemplo, a psicologia tradicional estuda a raiva como um processo psicobiológico. Né? But the cultural psychologists said it's not really a natural or personal process, it's a cultural process that shapes anger. E a psicologia cultural diz que não é um processo interno, pessoal, que forja a raiva, né? Mas sim a cultura. For example, they studied various cultures that believed, where the indigenous belief of the people is that your behavior is determined by fate. Então, por exemplo, alguns desses antropólogos estudaram diferentes culturas em que Your behavior is determined. culturas indígenas, autóctones, que colocavam como o seu comportamento era determinado pela fé. And they said, if you adopt this cultural concept, then when somebody injures you, when somebody hurts you, you are going to interpret their behavior as due to fate. Fate. Era destino, eu falei fé, mas foi muito literal. Então, nessa cultura, né, se você adota este conceito cultural, esses estudiosos diriam, né, se você adota este conceito cultural em que o seu comportamento é
está relacionado com destino, né? Se alguém machuca você, você vai entender este acontecimento como uma expressão do seu destino, né? So if you interpret injury as due to fate, are you going to be angry at that person? E se você interpreta, né, que alguém te machucou porque era seu destino, você vai ficar com raiva de alguém que machucou você nessa situação? No. So then they said, well, okay, how can we develop a cultural explanation for anger in the West, which is so common? Então a resposta é não. E aí eles foram, bom, agora como que podemos desenvolver como que a psicologia cultural pode desenvolver uma explicação sobre isso, sobre a raiva, né, nos Estados Unidos, aonde a raiva é tão comum? And the cultural explanation for Western anger is we attribute behavior to individual intention. E a explicação cultural dada para a raiva, né, no Ocidente é de que nós relacionamos raiva e intenção individual. So this is a cultural concept. You know, it's something taken from the cultural categories, from one of these boxes, and people use that as their basis of interpreting behavior. Então, esse é um conceito cultural, né, uma categoria cultural que as pessoas utilizam para interpretarem os comportamentos. And so since we believe that your behavior is due to your intention, if you injure me, I'm going to assume that you are trying to hurt me, so of course I'm going to be angry at you and I'm going to hate you because you are a bad person who's trying to hurt me. Então, como acreditamos, né, que o nosso comportamento é intencional, né, quando alguém me machuca, é óbvio que eu vou ficar com raiva dessa pessoa, vou odiar essa pessoa, vou entendê-la como uma pessoa má, pois me machucou. So I think this is a very interesting example of cultural psychology, how the psychology of anger is really very cultural. Então, este é um exemplo, né, esses exemplos sobre essas duas noções de raiva, como a questão da raiva é um fenômeno profundamente cultural. And of course that means that in order to reduce anger in the West, you have to deal with these cultural concepts and the whole cultural system that generates those concepts. Otherwise, people keep using those concepts and they keep getting angry. Então, desta forma, a única forma de se reduzir a raiva nos Estados Unidos é mudar estes conceitos culturais no interior de todo o sistema cultural. Senão, de outra forma, as pessoas continuarão sentindo raiva tal como sempre. So if you are a therapist and you want to use this perspective, then you would emphasize this whole cultural basis of anger when you do therapy with individual people. You would try to sensitize them to this cultural basis of anger. Então, se você é um terapeuta e quer utilizar essa perspectiva psicológico-cultural, você tem que levar em conta esta base cultural da raiva e trabalhar com ela, sensibilizá-la a essa relação da raiva com essa base cultural. So now let's shift to the third conception of culture, the toolkit. And can you go to the next slide? Yeah. And so remember, culture is now a toolkit that people can use any way they want. And I want to show you some interesting statements from cultural psychologists who use this toolkit concept. And this is actually their term. E aí agora eu vou pular a minha análise para a presença da terceira concepção de cultura na psicologia cultural. E vou fazer isso, eu quero mostrar para você aquela noção, né, da cultura, de que a cultura você usa como bem entende a cultura. E eu quero mostrar algumas afirmações feitas por psicólogos culturais sobre essa concepção. Como disse, esse termo foi elaborado por eles mesmos. Okay. So the next one. So I want to review this statement by a very famous Norwegian anthropologist named Unni Viken. And she is probably the most prominent anthropologist in Norway. And she is one of those anthropologists who became very interested in psychological issues. And I want you to pay attention to the words that she uses
to show how a cultural anthropologist has completely changed the whole view of culture. Vou começar com essa antropóloga norueguesa, Wikan, que provavelmente é uma das antropólogas mais conhecidas na Noruega, e que estudou intensamente, se interessa por estudar questões psicológicas, né? E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nas palavras usadas para ela, para mostrar como se transformou a concepção de cultura, né? Então, em sua análise das emoções Balinese is in Bali. sim, do povo que nasceu em Bali, né, balinês, a Wikan rejeita tentar compreender as emoções balinesas como reflexos de categorias sociais. Ela buscou, ao invés disso, elucidar a experiência pessoal das emoções. Ela afirmou: se nós vamos buscar o sentido ao o comportamento dos Suriats, apelando à cultura balinesa, reafirmando a Então, se nós vamos dar sentido ao comportamento Suriat, apelando a uma cultura balinesa que reforça a graça, nós estaremos reduzindo essas pessoas, ao comportamento Suriat, a um autômato, né? Uma mera incorporação de sua cultura. As pessoas não vivem e incorporam a cultura. Isso seria uma reificação exagerada, né? Wikan afirma ainda: em minha concepção, em meu relato, as pessoas ocupam o palco central, enquanto a minha preocupação com a cultura é incidental. So I consider this to be a very strange statement, because here you have an anthropologist. Anthropologists, their main interest is culture. And she's saying, here I am an anthropologist, and culture for me is incidental, it's secondary, and the main thing is the individual. Essa eu considero essa citação, né, ela é muito estranha, porque a gente tem aqui uma antropóloga e antropólogos, né, normalmente estão preocupados, focando a cultura, e ela afirma que a cultura é secundária para ela, né, o interesse dela é incidental, que a preocupação de fato dela é com os indivíduos. So this is an amazing example of somebody who studies culture and is denying culture in the study of people. Então, acho que esse é um exemplo surpreendente, né? Porque a gente tem uma pessoa que estuda a cultura, negando a cultura no estudo das pessoas. So here she is rejecting culture, and she still calls herself an anthropologist. And that's what I was saying at the beginning, that many people in cultural psychology now actually minimize culture within the field that they call cultural psychology. Então a gente tem uma pessoa que rejeita a cultura sendo antropóloga, né? E isso está relacionado com aquilo que eu disse no começo, em que atualmente nós temos na psicologia cultural muitas pessoas que minimizam o papel da cultura. And so here you can see that she's emphasizing the individual. She's saying people are the center of my interest, and culture is just secondary. It's not really that important. So again, people are the center. People are the ones who are using culture any way that they want. And that's why I think it's very clear that she is using this toolkit concept of culture. Então, ela está enfatizando o indivíduo, né? Ela afirma: as pessoas estão no centro das minhas preocupações. A cultura é algo secundário. As pessoas, nessa concepção, né, as pessoas estão usando a cultura tal como elas bem entendem. Por isso que eu diria que ela está relacionada àquela noção de cultura como uma caixa de ferramentas. So she's really changed the whole concept of the individual and the concept of psychology
to be a personal concept and not a cultural concept, and yet she's a cultural psychologist. Então ela mudou o conceito, né, de indivíduo, de psicologia humana e transformou e converteu em algo pessoal, psicológico, e não como algo cultural. Okay. And now I have one final example of this toolkit approach to cultural psychology, and E eu tenho um último exemplo aqui agora desta noção da psicologia, da cultura como uma caixa de ferramentas. And some of you might recognize his name. He actually is a cultural psychologist in Brasilia at the university. Então, provavelmente alguns vão reconhecer este nome, né? Ele é um psicólogo cultural que está em Brasília, Fernando Gonzalez. Actually, you can translate. Ok. Yeah. Então, certo. Então, as ênfases no comportamento, nas relações, as ênfases nas origens, as ênfases nos comportamentos, relações, nas origens discursivas sociais da consciência humana, resistem à habilidade do sujeito de criar e produzir as suas próprias alternativas. Segue? O sujeito, como pessoa que ativamente produz novas alternativas subjetivas no interior de dadas situações sociais, entram em contradição com rituais, procedimentos e valores dominantes padronizados, em uma situação específica. O sujeito sempre é singular e fundador aí de suas próprias configurações subjetivas. So again, you can see it's a perfect example of the toolkit, right? The culture is just out there, and the subject is always grounded in his or her own subjectivity. So your subjectivity is primary, and culture, just like Weekend said, is minimal. Então, aqui a gente pode reconhecer a terceira noção de cultura como caixa de ferramentas, né? O sujeito está fundamentado na sua própria subjetiva, né? A cultura apenas está lá para ser escolhida por ele. So in conclusion, I wanted to say why I consider this to be a dangerous trend and why this might lead to a requiem for cultural psychology. E para concluir, eu só queria dizer por que eu considero esta tendência muito perigosa e com consequências problemáticas. E por isso que eu chamo de um hacking para a psicologia cultural. I think there are two reasons why this is a dangerous trend from vertical to horizontal to toolkit. E eu tenho duas razões para dizer de por que essa tendência, né, da concepção vertical para horizontal e finalmente para a caixa de ferramentas é bastante problemática. One problem is a scientific problem. Um problema é um problema científico. It seems to me that it's just scientifically wrong to say that individual psychology is based entirely on individual choices and that people are free to make any choice they want using any cultural element that they want. Para mim parece que é cientificamente problemático, né, afirmar que a psicologia individual está completamente fundada nas escolhas individuais, né? And as Fernando and I were walking from the metro to here, we saw the favelas across the street, and I said to him, can you imagine thinking that people who live in the favelas are free to make any choice they want and do anything they want with any cultural element that they want? Quando eu estava andando até aqui, do metrô até o prédio aqui com o Fernando, né, eu comentei, Ratner comentou, você pode, e eu vi as favelas, né, eu comentei, você pode imaginar essas pessoas como pessoas que livremente escolhem a cultura, livremente escolhem seus valores, etc. So it seems to me that this is just empirically wrong. Para mim isso parece que é algo empiricamente equivocado, né? And the second problem with this trend is that is a political problem. O segundo problema nesta tendência é um problema político. You see, the vertical conception of culture and cultural psychology was very politically engaged.
Aquela noção de vertical, de cultura, no campo da psicologia cultural, era muito engajado politicamente. Because the whole point was to criticize this vertical pyramid of culture that was unequal and to work to make society more equal. Porque a questão fundamental para aqueles psicólogos, naquela primeira concepção, era questionar essa pirâmide vertical e desigual e transformá-la em algo mais igualitário. But then the other two approaches are not concerned about social inequality and social structure and social class. E as outras abordagens, elas não estão preocupadas com desigualdades sociais, classes sociais. And especially the toolkit concept says we don't need social change, we don't need political change because everybody is free. Everybody is subjectively free to do anything they want. Porque especialmente a última concepção, em que a mensagem é de que não precisamos de mudança social, afinal todos nós somos livres, né? Todos nós podemos fazer o que entendemos. So I hope that we will